Oi, meu nome é Lilian Hessel, eu sou fisioterapeuta e a intenção com esse canal aqui é estar te passando um pouco da minha trajetória e tá te dando dicas para você que é fisioterapeuta, que tem aí vontade de ter o seu próprio negócio, mas você acha que isso não é para você. Eu também achava isso e hoje, graças a Deus, eu tenho a minha própria clínica. Eu trabalho com muito prazer porque eu faço o que eu amo e num lugar onde tem a minha cara. Então, eu queria hoje te falar a respeito de alguns documentos que a gente precisa se preocupar em ter quando a gente decide ter o nosso próprio negócio. Primeira coisa que você precisa pensar, você vai precisar ter um contador. O que eu te sugiro? Ver alguém que seja alguma indicação, sabe? Todo mundo conhece um contador, né, gente? Todo mundo tem alguém na família que conhece um contador. Por quê? Porque é perigoso você ter qualquer contador. Porque tem as taxas, os recolhimentos, os impostos que você precisa recolher, porque a gente precisa começar direitinho, né, gente? A gente vai começar, mas começa, sabe, fazendo as coisas certas, começa fazendo as coisas direitinho. Eu sempre tive isso como princípio, a Camila, que é minha sócia, também. Então, assim, deu muito certo nós duas, porque a gente já sabia que as duas tinham isso como princípio, de fazer as coisas corretas, do jeito que precisa ser, sem querer ficar burlando as coisas. Então você precisa ter um contador. De repente, não precisa ser um escritório grande, né? Pode ser um escritório pequeno, porque você consegue, de repente, negociar. Geralmente, contador cobra aí um salário mínimo para cuidar da empresa. Mas consultório, clínica de fisioterapia, ainda mais quando você está começando, acaba não tendo muito trabalho para o contador. Então, você consegue negociar para de repente fazer uma mensalidade que seja mais acessível, um meio salário mínimo, alguma coisa assim, para você conseguir negociar isso. Isso é importante. Então, você precisa ter um contador, porque a primeira coisa que você vai ter que fazer é o contrato social. A partir do contrato social, todos os outros documentos que você vai ter que ir atrás, vigilância sanitária, CNES, CREFITO, você vai precisar ter esse contrato social. Nesse contrato social, você vai precisar ver qual é a atividade que você vai colocar nesse contrato social, que é o CNAE, que eles falam lá na prefeitura. Então, assim, eu me lembro que a gente colocou na época a fisioterapia, né, que era a fisioterapia geral, e a gente colocou também a estética, porque teve uma amiga que foi também para trabalhar junto com a gente no início, bem no comecinho, e ela era especialista nessa parte de fisioterapia dermatofuncional, então a gente precisou colocar também a estética. E esse KNAI é importante você pensar nele, porque depois, se você precisar acrescentar ali, você tem que fazer uma alteração no seu contrato social. Então, isso te gera custo, né? Tarifa que você tem que pagar de novo. Então, não pensa pequeno, que nem a gente pensou no início, né? De colocar, de repente, um KNAI só ou 2 KNAI só, porque depois, quando a gente foi aprendendo a respeito disso, a gente viu que tinha coisas que a gente podia colocar na clínica, que a gente podia inserir ali no nosso serviço, mas a gente tinha que fazer essa alteração contratual porque o nosso KNAI não permitia. Então, você precisa ver isso com o seu contador, ver direitinho qual é o KNAI que você vai colocar, porque é ele que vai determinar ali quais as atividades, quais os serviços que você pode prestar. Por exemplo, se você for só fazer fisioterapia lá dentro da sua clínica, você tem um KNAI. Se você for, por exemplo,
fazer um trabalho de ginástica laboral para algumas empresas ou para alguns lugares que você de repente consiga fazer parceria, consiga fazer algum convênio, você precisa inserir um outro KNAI. Se você de repente for ter uma clínica, você for montar a sua clínica e você for ter um médico que atenda na sua clínica, você precisa ter ali um outro KNAI. Então veja direitinho, veja um bom contador, tá? Precisa ser alguém que seja indicação, porque tem que ser uma pessoa de confiança e alguém que trabalhe certinho, direitinho. Porque o contador, se ele for malandro, ele pode trazer muito problema. E ainda mais a gente que trabalha numa área tão séria, que é a área da saúde, né? A gente tem que inspirar confiança em todos os sentidos. Então, eu acho que trabalhar desde o começo, certinho, direitinho, é importante. Tá bom? Beijo e tchau!